Admar Lopes viaja para a Argentina para garantir a contratação de Joaquim Sousa, futuro contratação do Vasco. Edmar Lopes viajou para a Argentina para quê? Pô? Um simples telefonema ele resolveria isso. Esse cara não vai vir, né? O River Plate quer 8 milhões de euros para liberar o atleta, o Vasco não tem. Como que o Vasco vai contratar Joaquim de Ossa? E agora o Thiago Mendes manifesta insatisfação com o momento que o Vasco está vivendo. Eu te pergunto, quem é que está satisfeito com o momento que o Vasco está vivendo? Se você tiver essa resposta, se você está satisfeito com o momento que o Vasco está vivendo, é só você comentar aqui, porque eu acredito que nem quem não é vascaíno não está satisfeito com o momento que o Vasco está vivendo. Não precisava o Thiago Mendes vir falar isso a público, né? Então eu vou te dar as boas-vindas para você, que é novo aqui no nosso canal, que está no nosso canal pela primeira vez assistindo o nosso vídeo, porque provavelmente é vascaíno e está buscando notícias sobre o Vasco, só que aqui você não vai ter notícias mentirosas nem sensacionalistas para te trazer até aqui ao nosso canal. Espero que você goste do nosso canal pela sinceridade, né? E pelo compromisso de mantê-los informados com a verdade, independente dela qual seja, se agrada ou não agrada. O Vasco até o momento não apresentou contratação nenhuma, a não ser a do Paulinho, que veio de graça do América Mineiro, que já tinha assinado um pré-contrato com o Vasco lá no início do ano, portanto não teve custo nenhum. É só desta forma que o Vasco tenta contratar jogadores para jogar o Vasco. O Vasco está sem credibilidade no mercado para contratar, o Vasco está sem dinheiro para contratar. Tivemos aí o exemplo de Fernando Seabra, que não veio para o Vasco justamente por conta do Vasco não ter o valor da sua multa rescisória junto ao Coritiba, e por isso ele não veio. Contratamos Pedro Emanuel, que já estava se despedindo do seu antigo time, lá onde estava jogando lá no futebol árabe, e veio para o Vasco também sem custo nenhum. Hoje essa é a situação que o Vasco vive de momento, tratando apenas jogadores que têm término de contrato, que até mesmo estão sem contrato em outros clubes, então eles vêm para o Vasco para jogar no Vasco. Então, se você é novo por aqui, além das boas-vindas, vou pedir a você que deixe seu like aqui, que se inscreva no canal, que ative o sininho das notificações e principalmente comente aqui no vídeo o que você está achando da atual situação em que vive o Vasco nesse campeonato brasileiro, né? Eu não vou falar nem das outras competições, porque o Vasco tem que focar no Campeonato Brasileiro e não permitir que a equipe seja rebaixada para a segunda divisão pela quinta vez, somando 6 participações em Série B. O Vasco que vai disputar ainda 51 pontos, tendo que alcançar ao menos 24 pontos para sair dessa zona incômoda, que é a zona do rebaixamento, né? Que todos sempre falam que com 45 pontos já é possível se livrar. Eu acho que esse ano não vai ser possível se livrar com 45 pontos, mas vamos fazer um cálculo em cima de 5 pontos. O Vasco ainda tem 18 partidas para disputar pelo Campeonato Brasileiro, totalizando 54 pontos, né? Dessas partidas que o Vasco entra para disputar. E o Vasco só tem jogo difícil a partir da próxima semana. Tendo em consideração um jogo tecnicamente um pouco mais fácil, que trata-se da Chapecoense, que é a última colocada do Campeonato Brasileiro, que já está praticamente rebaixada, mas quando se trata de Vasco não podemos duvidar de nada. O Vasco que vai pegar a Chapecoense no dia 30/7, né, que agora tem 3 jogos importantíssimos nesse decorrer desse mês de agosto, né, entre Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Depois o Vasco pega a Chapecoense dia 30, e aí tem uma sequência dificílima de jogos, só times que estão brigando para sair da zona do rebaixamento ou brigando lá na parte de cima para disputar tanto o Libertadores, né, como até mesmo o título brasileiro. Depois o Vasco pega o Bahia no dia 20, no dia 9/8, depois pega o Santos também no dia 16/8, aí pega o Palmeiras no dia 23/8, Cruzeiro no dia 30/8 e Fluminense no dia 6/9. E depois teremos só jogo difícil. Teremos o Grêmio 13/9, teremos o Curitiba 20/9, o Botafogo 7/10, o Remo 11/10, o São Paulo 18/10 e assim vai. Temos que somar pelo menos, né,
24 pontos. Ou seja, temos que vencer 8 partidas dessas 18 partidas que o Vasco vai disputar ainda nesse Campeonato Brasileiro. Ou vencer 8 partidas, ou vencer 4 e empatar mais 8. Então o Vasco tem que pontuar esses 24 pontos. Seria ideal que o Vasco, desses 54 pontos, o Vasco conseguisse fazer ao menos 30 pontos para ficar tranquilo, né, nessa briga, para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. E outra coisa, eu vou repetir o que já tenho falado em N vídeos para trás. O Vasco precisa contratar pelo menos 5 jogadores. É claro que você daí vai ficar, pô, Mega, mas você só está falando óbvio. É claro que o Vasco tem que contratar pelo menos 5, 6 jogadores. O ideal, cara, seria que o Vasco contratasse 10, 15 jogadores, ficasse com no máximo 4 jogadores desse atual elenco e dispensasse o restante do elenco todo. Elenco esse que não está conseguindo produzir, né? Uma autoestima baixíssima. Aí agora vem o Thiago Mendes falar que não está satisfeito com o atual momento do Vasco. Pô, se ele falasse que estava satisfeito com esse atual momento, ele tinha que, no mínimo, ser mandado embora hoje. Então não adianta, Thiago Mendes, você falar que não está satisfeito com o atual momento do Vasco. Você, quando veio que o Diniz era técnico do Vasco, vocês também estavam um pouco abaixo. Quando o Renato Gaúcho assumiu, Thiago Mendes, você começou a jogar um futebol melhor, apresentar melhores atuações, chegou até mesmo parecer que ia ser o líder dessa equipe, né, comandando a equipe como nós gostaríamos que o Coutinho tivesse feito. Também não conseguiu fazer, começou a ter uma caída, né? E agora está medianamente jogando, né? Quase nada. Esse elenco do Vasco está horroroso. Ainda também tivemos declarações de Andreas Gomes falando que isso é espiritual. Não, não tem nada de a ver de espiritual, porque espírito não joga bola, nem se sabe se espírito existe. O que tem a ver é com comprometimento, vontade de jogar e vontade de ganhar, que parece que essa equipe não mostra, né? E você, quando erra 3, 4, 5 vezes e acerta uma bola dessa que você acertou, eu te pergunto, Andrés Gomes, será que essa bola você teve a pretensão de realmente chutar para o gol ou você foi apenas cruzar e essa bola culminou nesse gol, até um gol muito bonito? Porque fora esse gol na partida, você fez o que você está acostumado a fazer, firula, 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 e na hora de decidir não decide. Então a equipe do Vasco está definitivamente debilitada, né? Um futebol muito fraco, um futebol muito abaixo do esperado. Não adianta falar, se você for olhar equipes aí que o Vasco teve em anos, né, em 2023, por exemplo, quando o Vasco também brigou para não cair, o Vasco estava com 13 pontos nessa mesma época, aí, em último lugar do campeonato, e conseguiu se livrar. Vocês, se vocês não jogarem, quem tem que fazer história no Vasco é vocês. Como é que vai fazer história no Vasco se o Vasco tem um monte de jogador emprestado que sabe que ao final do ano não estarão mais na equipe, que é no caso de Cuesta, no caso de Cuiabano, no caso de Robert Hernan, que se o Vasco cair, para eles tanto faz, que eles não vão estar no Vasco no final do ano, provavelmente não irão disputar a segunda divisão se o Vasco vier a cair, porque seus clubes os levarão de volta, né? Cuiabano, Robert Renan e Carlos Cuesta. Então, e se o Vasco for comprá-los, que provavelmente se cair, o Vasco não vai manifestar a intenção de comprá-los, uma vez que caiu para a segunda divisão. O castigo de vocês, se vocês caírem para a segunda divisão, teria que ser todos vocês disputarem a segunda divisão até voltar à primeira divisão. Muito difícil, o Vasco vive uma situação muito complicada, né? As chances de cair, né, aumentam a cada rodada. Como eu já falei, o Vasco tem mais 18 jogos para fazer pelo Campeonato Brasileiro, tendo que fazer uma pontuação mínima de 24 pontos para chegar aos 45 pontos e se livrar da zona do rebaixamento, que é uma coisa que o Vasco já vive há tantos anos atrás, já pelo menos 8 anos, o Vasco sempre está vivendo essa incógnita de lutar para não cair. Ano passado teve a sorte de disputar uma final de Copa do Brasil, chegar à final da Copa do Brasil, não ganhou, e também se tivesse ganho, provavelmente já estaria eliminado da Copa Libertadores na primeira fase, né? Sem chance nenhuma de seguir em frente na Copa Libertadores. Vimos aí o caso do Cruzeiro, que agora vai enfrentar um time também tão fraco, também não vai passar muito longe e seria isso que o Vasco estaria vivendo. Então, gente, olha só, vou perguntar para vocês mais uma vez, principalmente para você que tem o costume de assistir nossos vídeos. Eu tenho visto que mais de 70% de vocês que assistem nossos vídeos, além de ser pouco, pois o canal é pequeno, vocês, mais de 70%, não têm se inscrito aí no canal, não têm deixado o seu like, nem comentado no vídeo. Eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que tem o costume de passar por todos os dias aí nos nossos vídeos, né, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e diz o que você está achando dessa postura que o nosso canal tem tomado de só trazer as verdades e desmentir
desmascarar até mesmo as falsas contratações, como é o caso de John Reboá, esse outro cara aí lá, o Aubameyang, né? É Cebolinha, é Deossa, é Joaquim Souza, inúmeros nomes que são apresentados todos os dias no Vasco e nenhum se apresenta. Hoje é se apresentar Deossa e Joaquim Souza. Agora já veio a notícia que o Admar Lopes viajou para a Argentina junto ao River Plate para tentar a contratação de Joaquim. Mentira, não tem nada disso. Não precisa viajar para a Argentina, que a Argentina é aqui do lado, com um telefonema apenas, né? Tem como resolver essa situação e fazer o depósito do cara que ele não tem dinheiro para fazer. A única solução, eu volto a dizer para vocês, é ser vendido para o investidor Marcos Lamarck. Se não for vendido, nossa situação só vai ficar pior cada dia, a cada rodada e a cada jogo. Então, teremos jogo importantíssimo nesta quarta-feira, dia 29, ou seja, depois de amanhã. No sábado já teremos a disputa de oitava de finais da Copa do Brasil diante do Fluminense. E na outra quarta teremos aí a segunda partida da Copa do Brasil, vendo quem vai passar para as quartas de finais. O meu né, ponto de vista é muito difícil o Vasco passar para as quartas de finais. O Fluminense, para mim, é favorito, a não ser que deu aí uma virada aí de jogo aí, que sempre é jogão entre Fluminense e Vasco, mas tirando isso, eu penso que o Fluminense se classificará. Em sendo que na Copa Sul-Americana o Vasco consegue passar pelo Independente de Medellín, porque joga dentro de casa, né, né, zerado o jogo ali, qualquer placar que o Vasco 1-0, até mesmo o empate leva para pênalti, o Vasco pode sair com essa classificação. Mas a mais, gente, eu vou ficando por aqui. Vou desejar para vocês uma ótima semana, um ótimo início de semana, que o Vasco consiga pelo menos a classificação para jogar a Copa Sul-Americana, etapa de final diante do Olímpia. Tenham um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. Até nosso próximo vídeo.